Alô, meu povo, como vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em qual horário você está nos ouvindo ou nos assistindo. Estamos dando início a mais um podcast da Ponta da Língua, que é o podcast da Ponta. Está disponível no Spotify, também no nosso canal do YouTube. Se você ainda não segue, aproveita para já seguir o nosso canal, curtir, compartilhar com seus amigos e amantes da pecuária. Eu sou Milena Marzoc, sou zootecnista, faço parte do time da Ponta. Estou aqui hoje como apontadora ou apresentadora desse podcast. E a gente tem como objetivo compartilhar conhecimento com você que é profissional do agro, amante da pecuária, assim como nós. Nosso objetivo do podcast é que você saia daqui com um aprendizado e você possa aplicar na sua propriedade, na fazenda que você atua. Hoje nós temos um convidado muito especial, e a nossa pauta de hoje é sobre a premiação que nós fazemos durante a Expogenética, que é o Prêmio Criadores de Eficiência. E o nosso convidado é o Marcelo Ribas. Deixa eu chamá-lo. Olá, Marcelo, tudo bem? Oi, Milena. Tudo bem? Muito bom estar aqui com você. Obrigada por ter topado participar com a gente aqui e falar desse prêmio que está chegando, né? Tá chegando, tá E... chegando. Falta Bom, pouco. pessoal, então vamos só às formalidades aqui das apresentações. O Marcelo é médico veterinário, mestre e doutor em zootecnia. Ele é um dos fundadores da Intergado. E agora, com a fusão da GA com a Intergado, nós se tornamos Ponta, tá? Atualmente, o Marcelo é diretor de estratégia da Ponta. Então, obrigada mais uma vez, Marcelo, por ter topado. Bom, pessoal, a Expo Genética está se aproximando, né? Vai acontecer já nesse mês de agosto. E a Ponta vai ser uma das patrocinadoras. Nós vamos estar lá como stand, com toda uma equipe dedicada a atender os nossos clientes e mostrar nossas soluções, tá bom? E vamos ter uma participação ativa durante todo o evento, visitando as centrais, acompanhando os leilões dos nossos clientes, que muitos leilões acontecem durante a feira. E para quem não conhece a feira, ou nunca teve a oportunidade de estar lá, é uma feira dedicada ao melhoramento genético de bovinos. Então, todo o mercado, todo mundo que atua nessa área, tanto de genética, sanidade, tudo relacionado a bovinos e a esse mercado, vai estar lá, inclusive nós. Tá? Então, no ano passado, foi uma novidade, nós lançamos uma premiação chamada Prêmio Criadores de Eficiência durante a Expo Genética. O que consiste esse prêmio? Ele premiou os pecuaristas que mais testaram fenótipos para eficiência alimentar. E essa premiação vai acontecer novamente, esse ano agora, em 2023. E aí a ideia desse bate-papo é explicar para o pessoal como que funciona, o que faz para ser o criador. E aí a gente trouxe o Marcelo para explicar. Então, Marcelo, começando aí, conta para o pessoal como que surgiu a ideia de ter essa premiação. Bom, legal. Como você falou, esse prêmio é um prêmio anual, né? O ano passado foi a primeira edição. Esse ano estamos fazendo a segunda edição do prêmio. Vão ser 5 criadores premiados e mais uma menção honrosa que a gente reverencia aí as pessoas que colaboraram de forma significativa no melhoramento genético e sempre damos uma preferência que tenha uma ligação com a eficiência alimentar. Por que a gente criou o prêmio? Porque a gente entende que a eficiência alimentar começou a ter uma velocidade de detecção de fenótipos de qualidade à medida que os pecuaristas incorporaram esse parâmetro dentro de seus programas de melhoramento. Então, se a gente fizer uma linha do tempo aqui, né, a gente começa tendo algumas provas isoladas, grande maioria em centros de pesquisa, que estavam muito preocupados em entender como que a eficiência alimentar impactava em outras características de interesse econômico. Então era um foco muito forte em compreensão, né, em ciência. Eventualmente, alguns desses centros tinham essa disponibilidade de prestar provas, realizar provas de eficiência alimentar para os pecuaristas, mas entenda que isso nunca foi uma constância, né? Não teve uma sequência contínua aí, né? Então a gente tinha provas isoladas. Só trazendo como exemplo, o IZ foi um dos primeiros a fazer provas no ano de 2005, muito focado nesse entendimento. Depois alguns pecuaristas isoladamente
tinham seus programas, aí a marca OB é um exemplo disso, a Mundo Novo fez algumas provas também na USP em Pirassununga. Então, os pecuaristas estavam ainda se relacionando com a característica, entendendo a característica. Então, nesse comecinho, ainda de forma incipiente, a eficiência alimentar estava nascendo aqui no Brasil. E aí tem alguns marcos, né? Em 2011, o Rancho da Matinha, junto com a Central ABS, importou um equipamento eletrônico para fazer isso de forma massiva. Aí, realmente, a gente estava começando a gerar fenótipos em volume. E aí o nascimento da Intergado acontece ali em 2013, e aí mais pecuaristas puderam ter acesso a essa tecnologia. Então, no nosso entendimento, apesar de todo o esforço e método da comunidade científica brasileira, a gente entende que o salto que a eficiência alimentar teve foi através dos pecuaristas. Os pecuaristas realizaram esse investimento, colocaram isso em prática. As provas não são leituras pontuais, a gente acompanha os animais por vários dias, e aí, em respeito aos pecuaristas, né, aos criadores, a gente criou esse prêmio Criadores de Eficiência, remetendo à eficiência alimentar, mas a gente entende que são animais completos, né? Que esses pecuaristas que a gente acompanha analisam diversas outras características antes da eficiência alimentar. Muito bom. Então, o objetivo aqui da premiação é reconhecer todo esse trabalho que foi feito. Nasceu lá atrás, né, Marcelo, através de um levantamento manual. O levantamento da eficiência alimentar era feito de forma manual e sempre ressaltando a importância dos pecuaristas que buscaram potencializar esse levantamento através do uso das tecnologias e conseguiu ter números massivos e expressivos aí da eficiência alimentar para ser aplicado no melhoramento genético. Acho que esse é um resumo ali, né? Aqui é o resumo do resumo, tá, Milena? Nós estamos... a novidade desse ano é que nós vamos trazer um catálogo dedicado à eficiência alimentar. E aí a gente se dedicou a produzir alguns textos, e um dos textos está bem resumido. A gente vai ter esse texto depois expandido nas nossas redes sociais e site. Mas a gente se propôs a fazer uma linha do tempo, tentando colocar esses marcos. Então eu citei 3 fazendas aqui, mas existem muito mais gente que merece ser referenciada e contemplada aí por essa lembrança. Então, aqui no podcast eu citei alguns, mas espero que todos possam ter acesso a esse material na íntegra e reconhecer todos que participaram dessa história. Com certeza. Inclusive, vamos ter um episódio, pessoal, do podcast dedicado somente a esse catálogo, para explicar mais detalhadamente como que vai ser feito esse catálogo, como que ele vai chegar no mercado para vocês, tá bom? E aí, Marcelo, pensando então na eficiência alimentar e no levantamento dos dados, explica para o pessoal assim, como que é computado esses dados, o que é contabilizado para chegar nos premiados. Legal. Então, para nós, era importante esse volume de animais, porque a partir desse volume de animais testados e de várias linhagens, a gente passa a abastecer os programas de melhoramento. E os programas de melhoramento vão calcular, então, o método genético dos animais e as DEPs para eficiência alimentar. Isso aconteceu depois de muito tempo de avaliação de animais, né, e de provas. E um ponto que é muito importante para isso acontecer é volume, tá? Então, o prêmio, ele leva em consideração o número de animais que foram testados, colocados à prova nas fazendas. E aqui a gente não está colocando esses centros de provas coletivos. Os centros de prova vão ser homenageados de outra forma. Aqui a gente está focado nos criadores que fazem prova intra-rebanho, tá? Então, os pecuaristas... E a gente fez escalas, né? A gente entende que o número de 3.000 fenótipos são marcas importantes, mas a gente começa de 1.500, até para ser um respeito a quem resolveu começar agora, tá há pouco tempo, mas já tem um volume significativo, né? 1.500 fenótipos de eficiência alimentar já é algo bem significativo, porque a gente hoje está trabalhando em grupo, né? Tem vários pecuaristas realizando, então 1.500 de alguns pecuaristas somados com 1.500 de outros pecuaristas já vão dar boa base de avaliação para eficiência alimentar. Então a gente começa na classe bronze com 1.500, depois vai para prata 3.000,
ouro 6 mil, platina 9 mil e diamante 12 mil. Tá? Então, o ano passado, no ano de 2002, nós tivemos 7 condecorados, sendo 4 bronze e 3 prata e uma menção honrosa. E esse ano a gente vai ter 5 premiados, mais uma menção honrosa. Muito bom. Então, o prêmio é categorizado aí, pessoal, em medalhas, né, em premiações que a gente elencou como bronze, prata e ouro o ano passado, né, Marcelo? E esse ano surgiram novos níveis. Não temos premiados ouro, né? Estamos quase, assim. As fazendas que foram premiadas em prata o ano passado, que é o Rancho da Matinha, Genética Aditiva e Grama Senepol, estão ali em torno de 5.200, 5.300 fenótipos. E aí a gente está na torcida para que o ano que vem já saia alguém premiado como ouro, né? Com certeza. A gente tem essa premiação de uma forma muito orgulhosa, né, Marcelo? Que realmente é um reconhecimento do trabalho dos criadores. E cada criador faz a sua seleção entre a rebanho, como o Marcelo falou. Mas o que você recomendaria para quem já faz esse trabalho? Se tem como intensificar essa seleção, selecionar mais animais, pôr mais animais para participar de prova, para que esse criador se torne um criador de eficiência? Milena, é importante ter volume, porque esse volume de animais vão abastecer os programas de melhoramento. Mas temos que entender que eficiência alimentar é um parâmetro como outro qualquer dentro da fazenda. Sim. Então, se um pecuarista hoje, selecionador, pesa todos os seus animais a desmama, avalia a carcaça no sobreano de todos os animais, faz toda a visão de precocidade sexual de todos os seus animais, é compreensível também que para evoluir a característica na velocidade que se espera, ele deveria testar machos e fêmeas. Então esse é o primeiro passo, né? Entender como que o parâmetro está dentro do seu plantel. Então hoje o que a gente tem percebido, que as fazendas que testam macho e fêmea têm uma velocidade de evolução do parâmetro de eficiência alimentar maior. Mas nada impede você realizar só nos machos, por exemplo, porque tem aquele efeito de ir para uma central, porque tem o efeito de comercialização de touros. É compreensível começar pelos machos e a grande parte dos nossos clientes começaram idealizando macho, exceto a Grama Senepol, que a gente estava revendo aqui a linha do tempo, né? O pessoal ficou impressionado que em 2013 a primeira prova e durante alguns anos só foram testadas fêmeas. Né? Era um programa de seleção de matrizes. Então, há um exemplo inverso, assim, né? A grande maioria das fazendas começam testando machos. Mas a gente tem vários exemplos que hoje testam machos e fêmeas e que evoluem mais rápido por testar machos e fêmeas. Mas o mais importante além da gente medir esse fenótipo, ter essas informações desses animais, é isso abastecer os programas e serem geradas as DEPs. É a partir das DEPs que a gente faz nosso trabalho de seleção de qual touro utilizar, como acasalar e tudo mais. Então, quem hoje tem no seu plantel a avaliação de machos e fêmeas consegue acasalar melhor, selecionar e descartar animais que não atendem pré-requisitos da fazenda. Quem não tem hoje o sistema instalado e formas de realizar dentro da fazenda, alternativas que podem existir são fazer provas em centros de provas. Alguns desses centros, Embrapa, a Central Bela Vista, por exemplo, elas inclusive prestam serviço para pecuaristas que querem fazer uma prova só com o seu rebanho. Então é possível hoje, outro exemplo, a NutriTaurus realiza provas para Uber Brahma. Então ele leva só os seus animais e fecha uma prova ali para ele. Mas a gente entende que, assim como as outras características, a eficiência alimentar deveria ser testada em todo o rebanho, porque pode ser que você deixe para trás na fazenda um animal que é o cara da eficiência alimentar e que não foi levado para essa prova coletiva ou sua própria prova numa central externa. Então, essas são uma das formas. E se o pecuarista, e agora nós vamos falar dos pecuaristas comerciais, né? Marcelo, como que isso me impacta? Te impacta que você cria filhos de touros que são selecionados em programas de melhoramento.
Então, se você tem hoje um confinamento, por exemplo, tem um ciclo completo, eu utilizo um sêmen de touro de central nas minhas matrizes para que filhos e filhas permaneçam na minha fazenda, machos vão para abate, fêmeas vão ficar para reprodução. Então, as fêmeas vão ficar ali na sua área de pastagem. Se você tem mais animais eficientes nessas fêmeas, você vai conseguir colocar mais animais por área. Vai emitir menos metano, vai trazer um benefício para a sociedade, para o mundo. E nos machos, ou machos e fêmeas que podem ir para o abate, hoje a gente sabe que o custo de confinamento, o ponto mais significativo, tirando ali a reposição do animal, é o custo do alimentar. Então, os dados que a gente tem hoje do TGC, que veio da IGA, o produto principal da IGA, hoje que integra a ponta, a gente sabe que 88% do custo de produção no confinamento é a alimentação. Então, ter animais mais eficientes vão tornar o seu sistema mais lucrativo, além dos benefícios para a sociedade aí, das questões ambientais, são animais que emitem menos. Então, quem aí não tem um sistema de avaliação, nem um rebanho de seleção, vai se beneficiar e tem que estar atento a isso, a olhar os sumários de touros, escolher touros que são bons para várias características, carcaça, rendimento de carcaça, acabamento, precocidade, etc., e também para eficiência alimentar. Né? A gente entende que é mais uma característica para ser olhada e não a única a ser olhada. Há lá mais uma opção que você tem que ficar atento, porque ela impacta diretamente na sua lucratividade. Isso reconhecido por todas as associações de raças, tá? Todas as suas associações hoje têm tentado incorporar os parâmetros de eficiência alimentar nos seus índices de lucratividade. Acho que quando a gente fala de melhoramento genético, né, Marcelo, é um pacote de características de interesse econômico, né, que o pecuarista tem que analisar, tanto se ele vai, na hora de escolher o sêmen de um touro, na hora de comprar um animal para fazer reprodução, e também quando a gente fala do criador de eficiência, de quem realiza a prova dentro de casa, ele também traz essa característica como benefício ao mercado. Então, esse animal chega ao mercado já selecionado de eficiência alimentar, com uma DEP negativa para CAR, que é o que a gente busca, né, que o animal seja mais eficiente na utilização de alimentos, e entrega esse animal ao mercado, seja para uma pessoa que vai comprar, seja uma pessoa que vai usar a genética, e a importância também do volume. Não somente selecionar os machos, mas também selecionar as fêmeas, né? Pensando aí no sistema produtivo, a fêmea fica mais tempo no sistema, né, do que um macho. Então, se a gente for pensar numa engorda, se a gente for pensar, comparar uma engorda com uma cria, por exemplo, a fêmea passa mais anos dentro do sistema produtivo do que um macho. Então, é tão importante quanto selecionar machos e fêmeas. Então, a gente já até debateu isso aqui em outros episódios ou nos nossos conteúdos, mas esse volume de dados que a gente precisa ter para o programa de melhoramento realmente ter um dado suficiente para conseguir fazer a seleção e fechar o número da DEP, né, Marcelo? Vem de todas as tecnologias. Então, as tecnologias vêm potencializando essa prova e potencializando o uso de dados. Não só dentro da fazenda, mas junto das associações também, do centro de pesquisa, como o Marcelo falou. Então, você tem possibilidade de selecionar não só dentro da sua fazenda, mas em parceria com outros centros. E aí, explica o pessoal como que funciona essa parte, se o pecuarista não tem os equipamentos, mas ele tem interesse, como que funciona? Então, já existe de forma recorrente centros de pesquisa que realizam provas coletivas. Vou te dar alguns exemplos. A FASU realiza anualmente a prova do PENAT, que é um programa de seleção de touros jovens da ABCZ. Então, a ABCZ seleciona animais que estão aptos a participar dessa prova coletiva. Tem o grupo Confraria da Carcaça, que também tem um programa que realiza provas coletivas de touros que atendem esses pré-requisitos de uma carcaça de melhor qualidade. As Embrapas de gado de corte e Embrapas cerrados também realizam provas anuais, então são abertos, você vai lá e escreve até 5 touros, se eu não me engano, então tem espaço para você mandar até 5 animais. Então já existem esses espaços de provas coletivas, em que você, na verdade, está querendo testar os seus animais frente aos outros rebanhos.
você vai ter essa análise comparativa de como está o seu animal. Na maioria dessas provas coletivas também tem um outro benefício, né? Se o seu touro é um campeão de prova, e aí para várias características, né? Inclusive eficiência alimentar, ele tem grandes chances de ser selecionado por uma central, né? E aí falei só de provas, grande maioria provas de Nelore. Eu falo assim, existem também espaço para provas de taurinos, a Embrapa Pecuária Sul, lá em Bagé, a gente fez uma visita recentemente, estavam conduzindo uma prova para a Associação de Angus, a URGS também, que é a Federal do Rio Grande do Sul, também realiza provas coletivas para a Associação de Angus, a Embrapa Cerrados realizou, a Embrapa Belticorte realizou prova do Brangus. Então, eu acho que hoje está acontecendo nesse momento, junto na BTBIF, em Araçatuba, uma prova da Associação de Senepol. Então, as associações já estão mobilizando ambientes para fazer essas provas coletivas, por entenderem da importância da eficiência alimentar conectada com as outras características de carcaça, acabamento, marmoreio e tal, para se selecionar todos os melhores e isso disseminar uma genética mais eficiente. Então, hoje tem bastante oferta, tá? Tem vários centros, a gente vai até citá-los, esses centros aí também nesse material do catálogo. Tem várias opções, né? Assim, é difícil dizer que um pecuarista, se eu não fizer a prova interna na minha fazenda, eu não vou ter acesso à eficiência alimentar. Eu acho que existem vários caminhos, né? Vai depender da velocidade que ele quer colocar. O que ele pode acontecer é participar de uma prova coletiva como essa, com seus 5 animais melhores da fazenda, que ele julgou melhor, chegou lá, ele descobriu que para a eficiência alimentar ele tem um problema, ele está abaixo da média dos outros pecuaristas. Então, não tem outra forma, ele vai ter que aplicar essa seleção dentro do seu plantel, machos e fêmeas, para ganhar velocidade e recuperar esse tempo perdido, ou utilizar de forma secundária a genética que essas outras fazendas que estão selecionando estão entregando ao mercado. Ele vai estar sempre um passo atrás se ele não fizer, né? Se ele não... Mesma analogia, tá? Se eu tenho um problema de baixa qualidade da minha carcaça, eu vou lá e trago sêmen de animais que têm bom acabamento e coloco no meu plantel. Ainda assim, você está atrás de quem já está selecionando há vários anos para acabamento. Mas nunca é tarde, né? Tem que começar e andar depressa, né? Essa é a ideia. Com certeza, acho que quem está nos ouvindo aqui tem interesse, né? Então, buscar essas associações para verificar o trabalho que já estão fazendo, já está sendo mobilizado esse movimento. E uma evolução, acho que natural disso, né, Marcelo? É o pecuarista começar em parceria com as associações e depois levar a tecnologia para dentro da própria fazenda e selecionar o próprio rebanho, né, que é muito comum, os pecuaristas têm as marcas próprias, né, as genéticas próprias, então isso agrega valor na genética, ter a seleção para eficiência alimentar é mais uma característica potencializada ali dentro daquela genética, vamos falar assim, né, Marcelo? É isso aí. Na verdade, a gente está buscando ter um animal completo, né? Então, durante muito tempo, a gente selecionou os animais pelo output, né? Pelo que ele entregava. Ele entregava mais peso, entregava mais ganho de peso, ele entregava mais carcaça, mais acabamento, mais leite, por exemplo, nas matrizes. E aí a gente traz uma camada nova. Agora nós estamos olhando para o input, né? Quanto que a gente injeta nesse animal para entregar tudo isso que essa genética foi selecionada. E aí, há muito tempo atrás, a gente descobriu que a gente tinha animais que produziam mais comendo a mesma coisa. Então, é o que você falou, assim, a gente colocar mais uma camada de seleção é um diferencial em relação aos concorrentes. Mas o pecuarista ganha para ele mesmo, né? Para o rebanho dele mesmo. Assim, é o que você falou. Se eu implemento essa característica, até para o meu rebanho já é uma justificativa de aumento de lucratividade. Eu vou colocar mais matrizes na fazenda, eu vou ter a possibilidade de engordar os meus animais, sejam eles touros ou sejam animais comerciais, a um custo menor. Então, independente se são
selecionadores que colocam touros em central e essa seja sua maior fonte de lucro ou venda de tourinhos, até o selecionador que está ali com o seu rebanho comercial ou o seu rebanho cara limpa, dando um passo ali para o PO, ele precisa dessa informação, né? Assim, a base do sistema é quanto que custa todo dia, quanto que está ali comendo todo dia, quanto que eu estou colocando de custo no meu sistema. E aí a gente está muito começando, né? Assim, a gente fala em pesar animal há muito tempo, a gente fala em fertilidade há muito tempo, e a eficiência alimentar está engatinhando aqui nesse rol de características, mas a gente está andando depressa, né? Assim, a gente tem observado um crescimento, né? Ainda somos pequenos em relação à magnitude das outras características, né? Pesar é um negócio que praticamente todo pecuarista faz, mas a gente está cada vez mais com mais fenótipos e a gente vai mostrar, assim, a gente está com um crescimento exponencial. Assim, cada ano entram novas instalações, aumentando a nossa capacidade de avaliação. Como falei, ainda pequenos, mas andando muito rápido, né? Nós permitimos que o Brasil, por exemplo, tomasse a dianteira na característica em relação a outros países e outras raças no mundo, né? Mas a gente tá andando muito rápido em relação a outros países que já selecionavam há muito tempo. Maravilha, é muito bom ouvir isso, né? Principalmente não só para mim, né? Mas para quem está nos ouvindo. Mas acho que pensando na evolução do prêmio, né, Marcelo, nessa premiação anual, ter esse aumento no número de fenótipos avaliados ano a ano vai permitir também que, né, o mesmo criador alcance novas premiações, vamos falar, alcance novos níveis ali da premiação, e também vai permitir que novos criadores entrem, né, nas categorias iniciais ali já selecionando, né, uma categoria bronze. Então, eu vejo com muito bons olhos isso, porque eu acho que vai ser uma evolução natural e ao longo dos anos vai ser potencializada. Talvez a gente tenha que criar novas categorias lá na frente, né, Marcelo, para aumentar. Bom, esse ano, então, como você falou, são 3 novos premiados. Dois criadores evoluíram de categoria. Então, tem esses 2 cenários, né? Tanto da evolução, de ampliar a base, de ter mais números, e gente nova chegando. Legal. Criadores novos chegando. E a expectativa de cada ano tenha mais gente contemplada, né? Que seja um prêmio acolhedor, né? Quanto mais gente tiver no clube, melhor. Sinal de que a gente está dedicando energia e foco também para essa característica. Sim. E aí, como um ponto que você tocou, eu achei interessante, foi sobre a eficiência alimentar em si, né? Perto das outras características, ela ainda é um pouco inicial, ainda está engatinhando, mas a gente tem uma evolução muito bacana dos próprios programas de melhoramento já incluírem a eficiência alimentar dentro dos cálculos das DEPs, dentro dos cálculos do mérito genético, né? Então tem algumas coisas que já entraram nesse sentido. E aí, pensando daqui para frente agora, como que você vê o futuro da eficiência alimentar? Milena, eu acho que é legal a gente falar assim, que a gente tem evoluído no número de animais avaliados, a gente tem evoluído na disponibilização das DEPs. Então, desde 2017, foram surgindo as primeiras DEPs aqui no Brasil. Então, é legal porque as ferramentas estão aí, tá? Então, as ferramentas de detectar o fenótipo e de avaliar os animais está aí. Começamos pelas baias individuais, como você falou, mas era um processo muito trabalhoso. Imagina ter que pesar a comida de cada boi todo dia, colocar essa comida, o boi comer ali individualizada, e a gente evoluiu para sistemas ainda rudimentares, mas eletrônicos, que só abria a porta para o animal enfiar a cabeça ou não, que é o sistema Cala. Mas ainda assim havia necessidade de pesar essa comida todo dia, então era um negócio muito para centro de pesquisa realmente. E aí a gente chega para as ferramentas eletrônicas, que o pecuarista tem que se preocupar em colocar a comida, não deixar o coxo ficar vazio,
e aí tudo é feito de forma automática. Então, assim, essa primeira ferramenta está aqui presente. A segunda ferramenta são as DEPs. As DEPs, chegamos a ter um número robusto de fenótipos avaliados e animais avaliados, e aí a gente calcula qual que seria o método genético para várias características e quanto que eu arrastaria se eu utilizasse um touro ou uma matriz no acasalamento e na reprodução. E agora temos essa ferramenta nas mãos. O próximo passo é usar as ferramentas. Então, o que a gente tem de expectativa, e até o catálogo, que é mais uma ferramenta que a gente traz, né, à disposição do mercado e dos pecuaristas, é que a gente faça real uso dessas ferramentas. O melhoramento só vai acontecer através da relação humana com esses dados, essas ferramentas e o seu plantel. Então, não haverá evolução para a característica se a gente não colocar pressão para essa evolução, colocar acasalamento para essa evolução. Então, a gente já tem hoje segurança por parte dos trabalhos científicos de como o impacto da eficiência alimentar é em relação às outras. Temos tranquilidade em utilizar sem atrapalhar outras características. E ainda assim, a mágica do melhoramento genético é achar esse equilíbrio, né? Quanto de pressão eu coloco para uma característica frente à outra, porque o meu rebanho precisa ou porque o mercado precisa. Então, mesmo que tivessem alguns efeitos negativos sobre outras características, agora começa esse balanço, né? Vou dar um exemplo muito prático. A gente sabe que nas raças leiteiras, quando você aumenta a pressão para aumentar a produção de leite, você provoca outros problemas, a parte produtiva, saúde. Então, ninguém falou que está proibido selecionar para produção de leite. Muito pelo contrário, a gente teve evoluções absurdas em produção de leite. Vacas cada ano batendo recorde nos torneios leiteiros. Então, o que fica de mensagem é que a gente tem que saber dosar o quanto de seleção, de pressão, seleção a gente vai colocar para chegar num equilíbrio econômico. Então, esse é o ponto. A eficiência alimentar que eu espero de futuro, né? Que realmente os pecuaristas utilizem essas ferramentas que estão disponíveis para promover melhora significativa do parâmetro de eficiência alimentar. Então, nós podemos melhorar ainda mais, podemos andar mais depressa para a evolução dessa característica se a gente colocar mais pressão de seleção. Então, eu acho que ainda é muito... tentar achar a palavra correta, assim. Nós ainda somos muito sutis na pressão que a gente coloca, ou a gente ainda está muito temerário em relação a colocar um pé no acelerador para essa característica, e eu não estou falando para andar em velocidades absurdas e perigosas, temos limites de velocidade para tudo, né? Mas é mais uma característica que a gente tem que colocar dentro do nosso programa, por saber que ela tem um impacto significativo lá na ponta, né? Lá no mercado consumidor, porque ele quer uma carne mais barata, porque ele quer uma carne que tem menor impacto ambiental, porque eu vou precisar de menos área para produzir alimento, porque eu vou emitir menos metano para fermentação entérica. Então, trago vários benefícios aqui que só precisam da atuação agora de técnicos de campo, de consultores e de pecuaristas para promover a seleção dentro do seu plantel. É muito bacana, né, Marcelo? Pensar que praticamente toda característica do melhoramento, ela surgiu em determinado momento, mas logo ela teve algumas dúvidas que precisaram ser sanadas ao longo dessa seleção, né? Então, o exemplo que você deu da produção de leite é bem claro. A gente tem outros também, por exemplo, a peso ao nascimento. Aí, aumentar o peso ao nascimento, a gente teve vários problemas de parto distóxicos, problemas de parto. Então, tem que haver pesquisas, tem que haver essa evolução, essa seleção, para responder essas dúvidas que surgem no meio do caminho. E hoje, como você pontuou, a gente tem mais segurança, de acordo com o número de dados que a gente tem já dos animais selecionados, para promover, né, e aumentar essa pressão na seleção para eficiência alimentar. E acho que é muito bacana todas essas questões, porque é natural que isso aconteça. Então, eu acho que o mais interessante da seleção para eficiência alimentar é que ela não traz um benefício para a produtividade dentro da fazenda.
como você falou, lá na ponta ela traz benefícios ambientais, ela traz benefícios econômicos, quando a gente fala de custos, né, de alimentação, emissão de metano. Então, o benefício dela é muito mais amplo, pensa além da produtividade ali dentro da porteira, certo? É isso aí. A cadeia toda se beneficia, né? Então, desde a cria até o abate, a única coisa que a gente pode ter certeza é que os animais vão comerem de ponta a ponta. Isso é fato, está presente. Então, a gente está impactando num ponto de custo que está desde o primeiro dia do bezerro até o último dia dentro da propriedade. Então, é um ponto para se olhar com consciência real, né? Isso está existindo, assim, eu tenho que ter ação sobre isso, né? Então, o pecuarista tem que fazer os seus movimentos aí para apoiar a cadeia para ter uma pecuária mais eficiente. Com certeza, Marcelo. Acho que esse é o caminho natural e nós estamos no processo, né? A gente vai chegar lá e vai continuar trazendo isso, assim como vão surgir provavelmente outras características importantes, mas essas relações, as que já existem, também é muito importante que seja contínuo, né? Que seja feito esse trabalho a longo prazo. E então, a gente já sabe quem são os premiados, né, Marcelo? A gente já fez esse levantamento. A gente não pode soltar aqui para vocês ainda, mas eu gostaria de convidá-los, todos que estão nos ouvindo aqui, nossos ouvintes, a participar do prêmio. Então, ele vai acontecer no dia 22 de agosto e faz parte da programação oficial da Expo Genética, tá? Então, vai ser na terça-feira, dia 22, às 9 horas, no pavilhão multiuso, lá do Parque Fernando Costa, né, onde é realizado a feira. E também vamos ter uma palestra da Giovana Moraes, que faz parte da nossa equipe, sobre eficiência alimentar, que é a genética de sustentabilidade. Vai totalmente de encontro ao nosso bate-papo aqui, né, Marcelo? É isso aí. A gente vai estar lá, tem o stand também nesse mesmo pavilhão. É o pavilhão onde ficarão os animais do PENAT, que passaram por prova de eficiência alimentar na FASU. Então, já são animais já com esse olhar, com esse foco também para seleção para N características e para eficiência alimentar. Então, a Expo Genética é uma feira dedicada a programas de melhoramento, base de dados conscientes e consistentes. Então, acho que está tudo... É um ambiente especial, né, para a gente fazer essa premiação, fazer essa homenagem a esses criadores e as menções honrosas ali que vão premiar todo mundo que está permeando sobre o melhoramento genético. Então, é um ambiente especial, assim, está todo mundo convidado, sintam convidado para estar lá com a gente. Estamos na programação oficial da Expo Genética da BCZ. Então, podem olhar lá no site da BCZ que vocês vão ver qual que é o horário e o local do prêmio. E aí a gente conta com a presença de todos vocês. Isso mesmo, pessoal. Reforçando aqui o convite para todos que têm interesse, querem assistir a premiação, também assistir a palestra para conhecer um pouquinho mais sobre a eficiência alimentar, que é essa importante característica que a gente busca aqui fazer seleção e potencializar cada vez mais. Marcelo, gostaria de agradecer a sua participação, acho que foi bem bacana. A gente queria falar do prêmio, mas também falando bastante de eficiência alimentar, não tem como falar de uma coisa sem falar da outra. Então, obrigada por ter topado participar com a gente. E gostaria de agradecer em nome da Ponta, toda a equipe, e a sua participação aqui no nosso podcast. Milena, eu que agradeço o convite. Já estou assumindo aqui meu compromisso de participar em breve das próximas. Legal. Pode te chamar. Vai ser um prazer participar de novo com você. Muito obrigada. Então, pessoal, qualquer dúvida sobre o prêmio, acessem o site da Expo Genética, a gente está na programação oficial. E também acompanhe nossas redes sociais, que a gente vai divulgar bastante aí quem vão ser os premiados. E na sequência também, possivelmente, teremos episódios com os premiados. Então, obrigada mais uma vez, Marcelo. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.